Saudações, vamos rezar? Eu te convido a entrar na presença de Deus, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor, de Deus Filho, que é amor, compaixão, misericórdia, convite para que nos assentemos junto à mesa de amor, de partilha, de misericórdia e de retorno. A compaixão, a unção, a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu disse isto hoje porque nós lemos o Evangelho de João, capítulo 13, quando logo após o lava-pés, Jesus faz uma proposta de que todos nós, seus discípulos, todos nós cristãos, fizéssemos o mesmo. E a proposta, e talvez a resposta mais clara, é dada por Judas e Pedro. Protótipos, talvez, de todos nós. Em cada um dos apóstolos, em cada um dos discípulos, em cada um daquelas personagens que estão durante a Semana Santa, nós também nos encontramos. Como ontem era Maria, Marta e Lázaro, hoje é Pedro e Judas. Eles que simplesmente, a partir da traição, delação, dedo apontado, ou na negação, naquilo que foi a esquiva de Pedro, a manifestação de todos nós, que tantas vezes negamos, nos esquivamos, simplesmente não sabemos como amar. Eu sei que na quinta-feira nós celebramos o lava-pés. Lava-pés que tem que sair daquele ritual. Lava-pés que não pode simplesmente ficar naquilo que celebramos na igreja, seja o padre lavando, seja os ministros ou os pastores, sejam os obreiros, seja os bispos, seja quem for, ou os cristãos que ali reunidos ao redor da mesa participam e veem aquilo que se celebra naquele ritual. Não adianta eu chegar em casa ou durante meu dia a dia tratar as pessoas com desdém. Não adianta eu viver como cristão entre quatro paredes da igreja e nas quatro paredes da minha casa, seja na cozinha, seja na sala, no quarto, seja no quintal, eu não trate os meus irmãos como irmãos. Ou simplesmente não trate o outro com respeito e dignidade. No meu papel de filho, naquilo que é meu papel de esposo, de esposa, enfim, de patrão, de companheiro de trabalho, de funcionário. Como que eu me lido? Como que eu lido com a minha maneira de ser cristão? Lava-pés é isso. Antes de mais nada, não sei que horas você está rezando, mas eu te convido a entrar na presença de Deus, dizendo assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Ó Nossa Senhora, nos cubra com seu manto e Jesus misericordioso, se acaso chorarmos, venha enxugar o nosso pranto. Amém. Vamos lá. Hoje é João capítulo 13, logo após o lava-pés. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, é sentado à mesa que nós descobrimos a maneira como um trata o outro, como um lida com o outro. Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, porque eles amavam Jesus. Aqueles 12 amavam Jesus. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Discípulo amado, eu já falei no nosso canal, em algum dos vídeos, que discípulo amado era a comunidade de João. Então, a comunidade de João, para nós, somos nós. A comunidade de João hoje somos cada um de nós. Portanto, discípulo amado é você, sou eu, somos todos nós que recostamos a cabeça no ombro de Jesus. Para nós que realmente temos essa intimidade. Sentar-se à mesa é ter intimidade. Quanto mais intimidade eu tenho, mais eu falo. Quanto mais intimidade eu tenho com Jesus, mais eu converso com ele. Quanto mais intimidade com Jesus, mais eu faço as perguntas que eu não estou entendendo, faço meus pedidos, converso com ele abertamente. Quantos de nós, talvez, cheguemos na igreja, cheguemos ao culto, à missa e fiquemos quietos, porque alguém simplesmente tomou o lugar de Jesus para nós. Foi pastor? Foi padre? Foi presbítero? Foi ancião? Não sei. Eu quero acreditar que você e eu retomaremos este contato de intimidade com Jesus. Semana Santa, tempo propício para isso. Simão Pedro fez um sinal para que ele, ou seja, para que o discípulo amado, nós,
procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Eu queria te chamar a atenção a isso. Jesus tinha intimidade com Judas. Não só na organização dos apóstolos, dos discípulos, ele cuidava da bolsa do grupo, ou seja, era posição de confiança. Como neste momento, ele passa o pão no molho e o dá a Judas. E ninguém estranha, porque Judas deveria ser bem próximo a Jesus. Só um detalhe para você pensar. Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus olhou um pedaço de pão, molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Jesus sabia e deu oportunidade para Judas talvez se arrepender, voltar atrás, ou então realmente deu sinal para que ele descobrisse que ele sabia de tudo aquilo que estava acontecendo e para que ele soubesse que Jesus ainda tinha intimidade com ele. Interessante você pensar isso, né? Que Jesus de repente disse: Olha, eu tenho intimidade com você ainda. Dá tempo ainda de se arrepender. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite, presta atenção. Era noite. Ou seja, o horário em que Judas sai para fazer aquilo que tem que ser feito é em sentido real e em sentido simbólico. Real, porque era noite, foi uma ceia noturna, mas em sentido simbólico, ou seja, eram as trevas nas quais o filho da perdição entrava na noite. Como que o filho da perdição se tornava ali mais e mais perdido. Filho da perdição, filho perdido, né? Ali ele se perdera ainda mais. Depois que Judas saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Jesus dizendo que a maneira como ele ia morrer obedientemente faria com que ele fosse glorificado. Não era diminuído, mas glorificado. A maneira como ele morre não era um insucesso. Não, apesar de todos os discípulos ali verem o prenúncio de que ele morreria como uma interpretação de insucesso, Jesus diz para eles: olha, é nessa forma de morte tão cruel que eu revelarei a glória do Pai pela obediência e pela ressurreição. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco, vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Existe um processo de conversão dos discípulos a ser passado. Percebe por quê? Lembra por quê? Porque eles todos fogem, todos eles se acovardam, todos eles ainda não passaram pela experiência pascal. Eles ainda não passaram pela explosão pascal, a explosão do ressuscitado dentro deles. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro também morrerá, né? Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Olha que dor. Jesus sabendo que ele o iria trair, e Pedro falando desse jeito com Jesus. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim, Pedro? Pedro, darás tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos lembrar a impotência de Deus, podemos dizer assim, de certa forma, a impotência de Deus diante da nossa liberdade. Pedro, que negará.
Judas, que entregará, e todos os discípulos, os outros, que fugirão. Olha os discípulos que Jesus escolheu. Eles não vieram por vontade própria, foi Jesus que os havia escolhido. E isso talvez dê um salto de qualidade para que você e eu descubramos que Deus escolhe e Deus nos escolhe sem olhar a maneira como somos. A maneira como nós, de repente, temos tido o nosso passado e os tombos que Deus sabe que teremos, os escorregões que teremos em nossa vida. Mas Jesus, Deus, continua a nos escolher da maneira como Ele ama, ou seja, sempre. A mesa que nós nos colocamos, que não pode ser simplesmente uma mesa ritualística na igreja, no templo, não pode ser uma mesa simplesmente hierárquica, porque aqui se senta o pastor, o ancião, o bispo, o sacerdote, os diáconos, os obreiros e depois o povo. Não, não, parou. O capítulo 13 de João deixa muito claro que essa hierarquia, se ela vai ser desenhada, que seja na horizontal, não na vertical, porque é na horizontal que vamos no serviço uns aos outros. Portanto, uma igreja que se fecha na hierarquia é uma igreja que não coaduna, não está junto com os projetos de Jesus. Se existe uma hierarquia, é para uma hierarquia posta a serviço. De cima para baixo? Não. Do centro, que é Jesus, até na periferia, até no mais longínquo. Isto é a igreja de Jesus. Isso é hierarquia. Que aqueles que mais possuem nas suas ordenanças, aquele que mais sabe, que mais ensine e que mais sirva. Talvez aqui a gente precise relembrar algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o que faz o sabor da comida não é o tempero. O tempero alho, sal, pimenta, cheiro verde, não é isso. O melhor tempero é a fome. Tantas e tantas vezes eu não vejo o pecado como um mal em si. Eu vejo o pecado que existe no mundo como uma oportunidade de eu perceber a grandiosidade de Deus no seu perdão e me propiciando a voltar à casa de Deus. Aquele que mais amou é aquele que mais perdoou. Aquele que mais ama é aquele que mais pede perdão. E aquele que mais pecou, mais amou, mais pediu perdão e mais foi perdoado. Por isso, talvez para você e para mim, que tantas vezes andamos longe do Senhor, você que durante a quaresma, de repente, vai participar da ceia na sua igreja com o seu pastor, com seus obreiros, para você que vai participar na igreja com o seu padre, com o seu sacerdote, você que vai participar com o seu ancião, que você veja nesta mesa a oportunidade de sentir a necessidade de estar perto de Deus. Quanto maior a fome, melhor será o prato saboreado. Faz muito tempo que você não comunga? Faz muito tempo que você não se alimenta de Jesus? Você deve estar com muita fome. Aproveite essa Semana Santa para voltar para Deus. Não simplesmente pela ritualística, mas pela entrega, pela confiança, pelo amor, pela abertura de coração para que esse Deus possa habitar aí. É grande a sua fome? Maior é o Jesus que se entrega a você através da aparência do pão, mas que é verdadeiramente seu corpo e sangue dada na mesa, que se chama altar. Amém? Amém. Pegue a água para a gente abençoar. Segure a água. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água aqui, recordando nosso santo batismo. Seja sempre uma água pura, limpa, que liberte e salve a face de todo mal. Abençoai, Senhor, esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. Amém. Amém. E juntos rezemos a oração de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e a cilada do demônio. Ordena-lhe Deus, e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste,
pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Que você tenha um maravilhoso dia, um dia cheio de Deus. Lembre-se sempre desse Deus que te ama. E mesmo que a gente, às vezes, somos todos personagens da Semana Santa, lembra? Da Semana Santa, especialmente do Tríduo Pascal. Somos todos nós, Sirineus, somos todos nós, Pedro, somos todos nós, João e Tiago, Judas, Madalenas, somos todos nós, lavando os pés de Jesus com as nossas lágrimas, beijando os pés com os nossos lábios. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Muito obrigado por sua presença, que o Senhor Jesus seja sempre vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe, graças a Deus. Um beijo no seu coração, acreditar faz bem.